Aleluias, amém? Um dia nós fomos escravos, mas nós estamos libertos no Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, o versículo 50. Salmo 119, o verso 50. Glória a Deus. As crianças até 7 anos. Irmãos, na semana que vem, eu quero que você reserva lá pelo menos R$300 e vai lá no meu restaurante comer para mim ajudar a pagar as contas, amém? Tá bravo, irmãos. Hoje, se eu tivesse aberto, eu tinha vendido no mínimo umas 60 marmitas. Foi uma boa resposta. Eu acho que vai dar para mim comprar um caiaque melhorzinho. Então, domingo que vem nós vamos inaugurar, a partir das 11 horas, churrasco, Prime Baby a carne. Só o Ronaldo está querendo vender uma vaca ali, já me serviu no meu restaurante. Olha a ideia desse cara. Eu quero que ele vai lá torrar R$200 lá. Dia das Mães você vai ter que fazer reserva, porque já tem muito pedido para a glória de Deus, amém? E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e nos faça vitorioso. Esses dias eu tenho uma mãe de leite. Você sabe, quem sabe o que é mãe de leite aqui? Ah, os mais antigos sabem, né? Era o seguinte. Era o seguinte, para a galera nova, hoje não acontece isso, os médicos são muito mais restritos e fazem muito pedidos. Mas era o seguinte, a mãe secava o leite e tinha outras 3 mães dando leite. Então você ia mamando nas mães que davam leite, amém? Diz a minha mãe que eu não fui muito de mamadeira não, mas de mamar de peito. Então eu tenho 2 mães de leite. Então eu encontrei com uma delas essa semana. Ela disse assim, eu fico tão feliz. O menino que andou pelado até os 9 anos. Porque não tinha roupa para vestir. Criado na beira do rio, mamando no nosso colo, estendendo roupa nos arames da cerca. Sendo dono de um restaurante, nossa, que alegria. Que alegria, meu filho. Ele me abraçava e me beijava. Parabéns. É essas coisas que faz a gente continuar, amém? Salmo 119, verso 50. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Amém? Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa conserva a minha vida. Louvado seja Deus. Às vezes, nós não acreditamos naquilo que nos é pregado, ou que pregamos, ou aquilo que até dizemos que está no nosso coração como forma de fé, de esperança no Senhor. Em muitas oportunidades parece que não é real, porque nós, no andar das dificuldades, vamos dizer assim, da vida, nós deixamos de perceber que as promessas de Deus estão se cumprindo. Esses dias, após a oração aqui da manhã, eu fiquei até mais tarde. O Daniel desceu para tomar um café, eu fiquei aqui no pátio. E chegou um mendigo e me pediu água. E ele entrou, foi muito rápido. Ele disse assim, moço, eu fico observando essa igreja. E alguns dias atrás, essas cadeiras aqui estavam vermelhas, todas sujas. E elas estão tão limpinhas, tão bonitas. E esses dias eu passei e vi o rapaz varrendo a porta. Eu já estive aí algumas vezes, eu acho a igreja de vocês tão limpinha, tão bem cuidada. É uma coisa tão interessante. E a gente não está vendo. Às vezes a gente está reclamando. Às vezes a gente vê todos os defeitos. E outro chega e começa a ver
qualidades, coisas pequenininhas, que a gente não observa. Quem vai parar para observar aquelas cadeiras ali? Ele observou que um dia elas estavam vermelhas e sujas, mas agora elas estavam tão bonitinhas, tão limpinhas, e ele achou assim um cuidado tão extremo. Mas a gente às vezes não vê isso. Por que a gente não vê isso muitas vezes? É porque os nossos olhos se distanciaram tanto das promessas, tanto da vontade, tanto do propósito de Deus, que a gente não consegue mais ver o que Deus está fazendo. A gente consegue ver os problemas, as deficiências. A gente consegue ver aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa, talvez, na nossa visão, dar mais atenção. E não estamos vendo o que Deus está fazendo ao nosso redor. Não estamos vendo o que Deus está operando, o que Deus está liberando ao nosso redor. Esses dias eu contei aqui, se eu não me engano, no culto passado, do milagre que a irmã Natália recebeu no ventre, todo mundo dá glória no momento, mas nós esquecemos que as promessas de Deus, elas estão sendo cumpridas, elas estão se manifestando, elas estão vindo à tona, elas estão se espalhando ao nosso redor, elas estão cumprindo os seus efeitos, e coisas que Deus falou, coisas que Deus produziu profeticamente há anos e anos atrás, elas vêm à tona e nós não estamos notando, porque nós estamos descuidados quanto às promessas de Deus. Eu, quando li esse texto aqui do Salmo 119, o verso 50, coloca aí para mim de novo, 119, verso 50, sabe, olha só, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Tem aí a parte que é promessa. Aqui é a versão, eu ranquei tudo, é Thompson. Porque diz que é a tua, isso. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Melhorou até aqui, a tua promessa me dá vida, amém? O que o Senhor falou, o que o Senhor garantiu, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor carimbou, deixa aí para mim. O que o Senhor carimbou, é isso que muda a minha vida. É isso que me dá razão, é isso que me dá certeza para continuar no meu dia a dia, na minha vida. Nós não podemos, irmãos, nos desapegar daquilo que Deus nos prometeu. Veja bem, nós acabamos de cantar aqui uma promessa. No deserto eu fui escravo, na Babilônia eu fui escravo, no mundo eu fui escravo, mas agora eu estou livre. Em quê? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou liberto por Cristo Jesus. E não há ninguém que me diga o contrário disso, porque a própria Bíblia me diz que eu sou livre. A própria Bíblia me diz que todos os meus pecados foram lavados, foram remidos. A própria Bíblia diz que o Senhor me lavou, ainda quando meus pecados eram como um puro carmesim, Ele me tornou alvo como a neve. Ou seja, eu preciso estar ciente de que estas promessas, elas estão sobre mim, elas são firmes, elas são permanentes e elas não vão me deixar. E o interessante é que o texto diz assim: no dia do sofrimento, são as suas promessas. Quais estas promessas? Eu sei que aquilo ali não vai continuar a vida toda. Eu sei que vai ter um ponto final. Eu sei que Deus vai reverter aquilo ali. Eu sei que Deus vai abrir outra porta. Eu sei que Deus me disse que o choro, a angústia, ela pode durar uma noite, mas amanhã ou pela manhã ela cessa. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então chega de manhã, a noite foi terrível, mas amanhã o Senhor disse que haverá mudança. Primeira coisa, as promessas de Deus, elas jamais falham, jamais falharam e jamais falharão.
Em 1 Reis, no capítulo 8, verso 56, diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, segundo tudo que ele já disse, nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falaram por intermédio de Moisés, o seu servo. Nada falhou, todas as coisas ele cumpriu e ele continua cumprindo. Agora, qual o nosso problema? Ansiedade. Querer que seja no nosso tempo, da nossa forma, do tamanho que queremos e esperamos. Quando nós pararmos de ter essa ansiedade, e é complicado lidar com isso, nós vamos receber muito mais do que está vindo brotando na nossa vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser, Tiago nos diz que não podemos ser como as ondas que sobe e desce, que corre o risco de permitir a dúvida. Não, nós não podemos ser assim. Nós não podemos, numa hora, Deus vai fazer, vai falar, Deus não vai fazer. Não, Deus vai fazer e Ele vai cumprir, porque Ele nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Se não foi agora, porque não é o tempo. Se não é na quantidade que eu esperava, porque o que Ele tinha para mim de provisão é isto, é essa. Mas Ele está cumprindo. Quanto tempo atrás você talvez estava desesperado, sem chão, perdido por algo que agora está resolvido? Qual o tamanho do medo que você tinha alguns anos atrás, que hoje você viu que passou, e aquele medo foi só um susto que você levou? Quantos de nós fomos levados a perigo de morte, ou familiares, e nós no ímpeto de desespero, clamamos a Deus, e Deus nos ouviu? Porque as promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor também não retardam. Elas vão se cumprir no tempo exato. Por quê? Elas são garantidas pelo poder do Senhor. Na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 21, estando ele certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Quem nós estamos falando? O homem de Deus. Levando o filho ao sacrifício. Ele entende que mesmo se ele tirasse a vida do filho, Deus o restituiria. Ele estava certo. Eu uso muito esse versículo aqui, da promessa. Irmãos, nós não podemos ter dúvida nenhuma acerca da promessa de Deus. Nós não podemos ter dúvida nenhuma acerca daquilo que Deus colocou diante de nós. Nós temos que estar certo que no momento certo, no tempo dele, vai se cumprir, vai se manifestar, vai vir à tona. Muitas vezes nós estamos nos entristecendo desnecessariamente. Nós estamos atrasando os nossos dias e tornando os nossos dias tristes de forma errônea. Porque se Ele fez a promessa, aguarde no Senhor. O nosso problema é que nós ficamos aguardando nos outros. Ficamos aguardando nos tempos. Ficamos aguardando, está acontecendo com fulano, está acontecendo com ciclano. Não importa. Aguarde o seu tempo, aguarde a sua hora. Espere a promessa que Deus tem para você. E ela vai se cumprir. Esses dias, uma pessoa me parou e disse assim: pastor, tem 10 anos que eu oro a Deus para ter um ar-condicionado no meu quarto. E esses dias eu instalei um ar-condicionado no meu quarto, no quarto dos meus filhos e na minha sala. E eu disse, foi difícil esperar? Ela disse, demais. Mas e agora? Deus deu em triplo, porque eu queria um no meu quarto. Eu instalei 3 de uma vez. E mais, eu instalei energia solar. Eu não desligo os meus ares condicionados. Aleluias. Esperou. Demorou 10 anos, mas chegou. Aleluias. Eu brinquei, está dormindo bem? No edredom. Chegou, irmãos. E ela me dizendo que ficava aflita, que via todo mundo conquistando, todo mundo conseguindo uma coisa boba, que talvez você já conquistou há anos da sua vida, mas para outra é grande.
para outro é mais difícil, para outro é mais complexo, mas no dia que chegar lá, vai chegar no tempo de Deus, e a alegria vai ser esfuziante. Mas nós precisamos crer, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se manifestar, a promessa ela está garantida no Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, nos diz: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, tem o sim em Jesus. Queridos, nós temos no nosso coração alguns anseios, e eles parecem que vão vencer, mas para Deus, eles jamais vencerão. Deus está no momento exato que Ele preparou para aquilo acontecer na sua vida tranquilamente, permitindo o tempo. Hoje eu vi o pastor Neuci dando uma aula, enquanto eu fazia algumas coisas lá embaixo, quando ele disse para o irmão assim: olha, você está pedindo paciência a Deus? Não perca não, que Ele vai te dar a luta, para você ter paciência para lidar com isso. Porque nós achamos que vai vir no instalar de dedos. Não, Deus vai te dar problema, para você ficar com raiva, para você ficar irado, para você trabalhar o seu coração, para você dizer: Senhor, me segura, Senhor, me segura, Senhor, me amarra agora, Senhor, me joga no chão, Senhor, não faz eu ouvir isso mais, Senhor, tira isso da minha cabeça. Não, eu vou pegar esse indivíduo, daqui a pouco ele está falando, está entrando aqui e saindo aqui. O Senhor te curou e te deu paciência naquela situação, amém? É assim ou não é, irmãos? O Senhor vai concedendo a você paciência. Quando eu comecei a mexer com madeira, as ferramentas de mexer com madeira é muito perigosas. E eu sou bem impaciente em algumas coisas. Eu lembro que o Zé Dilson me deu uma instrução no dia: ó, pastor, devagar, põe a mão, aqui não põe a mão, tira a mão. Mas na correria, irmão, eu cavei esse dedo meu na serra circular, que aquele voou unha, voou pedaço de dedo para todo lado. Eu fiquei amarelinho, perdi a cor. Cheguei em casa até quieto, escondido para a mulher não ver. Mas aprendi da pior forma possível. Agora, ó, põe a madeira, vai devagarinho, pega o pauzinho para empurrar, ó, mãozinha para cá. Acabou. Eu aprendi. Infelizmente machuquei. Mas não precisa machucar para aprender, é só confiar no Senhor, amém? É só ir do jeito que foi instruído, que foi ensinado. O Senhor não vai falhar com a promessa, as promessas que estão nele têm o sim, e elas vão fazer cumprir na sua vida. Tem um pastor amigo meu, ele tem 61 anos, nunca conseguiu casar, solteirão, tentou, mas um monte de coisa não ajuda, inclusive a aparência. Então esses dias ele mandou umas fotos para mim com uma mulher linda, aproximadamente uns 45, 50 anos. Ele disse: sabe quem é, pastor? Disse: sua irmã, sua tia, sua prima. Ele: cê bobo, minha esposa, eu casei. Eu falei assim: rapaz, Deus é bom. Eu falei assim: Deus cumpre a promessa, pastor. Há 25 anos atrás, a minha mãe falou que eu não morreria sem casar. Agora eu já posso morrer. Estou casado, louvado seja Deus. E ele brincando comigo das aflições, das angústias que ele passava por este tempo. Mas chegou o dia da vitória na vida dele. Chegou o dia do livramento, do sofrimento que ele tinha dentro de um desejo comum que todo mundo realiza, e ele é uma pessoa maravilhosa. Mas parece que as pessoas também não querem gente maravilhosas, né? É melhor um bonitinho que dá problema, que dá dor de cabeça, do que um feinho que é uma bênção, que é uma maravilha, que faz tudo. Mas ele chegou lá. Eu achei interessante a disposição dele em dizer: Deus cumpriu sua promessa,
Eu confesso ao Senhor, em alguns momentos eu não esperei com paciência no Senhor, mas ainda assim Ele ouviu minha oração, amém? Às vezes, irmãos, nós estamos precisando de paciência, principalmente no tempo da aflição, porque Ele também é a resposta para os aflitos. Salmo 30, verso 5, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro dura toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no Salmo 34, 19 e 20 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhes preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Ele passou esse tempo e ele disse algo bonito para mim. Eu achei super interessante. Ele disse: pastor, o senhor sabe que eu fui criado na igreja. E o senhor sabe que eu fui servo de Deus a minha vida toda. E eu, aos meus 61 anos, eu casei virgem. Pastor, nunca fui dado a nenhum prazer carnal, sensualidade, pornografia. Eu casei virgem e o Senhor me honrou pelo meu tempo. E honrou também a minha esposa, que também era mulher separada, consagrada, casou, na idade que ela casou, virgem. E nós estamos vivendo um tempo de felicidade abundante. O tempo chega. E as bênçãos de Deus vêm e recaem sobre nós. Basta nós confiarmos no Senhor. O Salmo 41, verso 3 diz que mesmo em meio às lutas de saúde, o Senhor cuida de nós. Olha o que o texto diz: o Senhor te sustentará, ainda que no leito da enfermidade, e restaurará a doença do seu corpo. A saúde vai vir e a doença vai ser expulsa. Quantas vezes, irmãos, você deitou doente e o Senhor te curou, amém? Você sabe aquela noite que você não lembra do que você comeu? E aí te faz mal, e você vai a um ponto que você não sabe o que fazer. Eu não posso comer presunto, apresuntado, nada disso. Um dia atrás eu vacilei e comi um pedaço de presunto. Irmão, só a Rosilene sabe o que eu passei. Eu perdi a cor, perdi a capacidade de andar, de respirar. Aquilo foi me causando um dano tão grande. E toma isso, toma aquilo. Então eu sentei no sofá, fechei os olhos. Eu senti aquele suor frio, o corpo todo desfalecendo. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Vou contar real. Eu dei um roto, irmão. Sarei, louvado seja Deus, amém? Deus sabia onde estava o problema. Ele disse: vou tirar esse trem tudo. A minha barriga estava gigante. Deus tem a forma dele operar na sua vida, amém? Amém? Foi roto, viu, irmão? Me respeite. Eu fui curado. Irmãos, pensa no momento que eu louvei a Deus. Pensa no momento que a minha esposa aliviou. De uma hora para outra, a nossa vida pode se tornar insuportável. De uma hora para outra, a nossa saúde pode tornar-nos tristes, abatidos. Mas até ali o Senhor está conosco, porque Ele tem promessa de cura, amém? Ele tem promessa de libertação. Talvez você ache que eu contei para ser engraçado. Não, eu contei porque foi assim. Foi como que eu dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim, me cura. Automaticamente deu aquele reboliço, e eu já saí dali, tomei um copo de água fria e fui dormir. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Pequenas coisas podem levar um dia de alegria. Pequenas coisas podem levar as nossas
os nossos desejos e anseios. Você já usou essa palavra na hora de uma luta? Nossa, eu daria tudo para isso se resolver agora. Alguém já fez essa oração? Alguém já falou isso? Eu daria tudo para o meu filho ser curado. Eu daria tudo para ter minha mãe comigo. Eu daria tudo para ter o meu pai comigo. E muitas vezes Deus vai e restitui a você, e você não precisa dar nada a Ele. Isaías 43, versículo 2, tem um texto extremamente conhecido, que diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Romanos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que estão no Senhor. Esses dias, o meu irmão me mandou um vídeo, e na cabeceira do vídeo está assim: Deus fez e você nem viu. Aí mostra a mãe com uma criança brincando, aí a bola cai da mão da criança, a mãe pega a criança para pegar a bola, na hora que ela chega na bola, o poste cai aonde ela estava. O outro está o marido e a mulher num corrimão, batendo papo na beirada do asfalto. Eles resolvem, pegam a mão um do outro e saem andando. Quando eles andam 3 metros, um carro entra naquele lugar que eles estavam e arrancam tudo. Eles levam o maior susto. O outro mostra uma marquise de uma loja aqui no Brasil, onde estão 4 pessoas de uma mesma família. E eles resolvem sair brincando um atrás do outro. Na hora que eles saem debaixo da marquise, a marquise cai todinha de uma vez. Tem coisas que Deus fez por você, tem coisas que Deus te livrou, que você nem viu, que você nem detectou. Talvez alguém viu. Deus estava te dando livramento. Deus estava fazendo a obra na sua vida. Estava lembrando aqui agora, Marcos, aquele dia da nossa viagem. O barco entrou na onda, capotou o barco, dentro da água. Como diz Adriano, se fosse o Eliseu, tchau, porque não nada. E o Marco ficou tão tranquilo que me deu medo. Tão tranquilo, eu acho que ele nem considerou aquilo. Depois que foi pensar, nós estávamos pensando sobre isso esse dia. Aí o cara falou assim: aí tem 80 metros de fundura. Você estava no dia também, né, Sérgio? Do dia do caiaque. Aí tem 80 metros de fundura. Eu perdi a cor dentro do barco. Falei: Jesus. Porque você nada, irmão, mas você, na hora, tranquilamente ele ficou. E Deus deu o livramento, amém? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós recebemos livramentos, quantas vezes o Senhor é conosco. Esses dias eu encontrei um amigo meu que perdeu uma perna, um acidente de carro, e alguém foi e falou: opa, fico tão chocado. Quando eu vi: não, fica chocado não, meu filho, eu fiquei todo quebrado, eu fiquei 3 meses em coma. Essa perna não é nada, eu estou vivo, andando, louvado seja Deus. O livramento do Senhor veio. Deixou sequela? Deixou, mas a vitória do Senhor está sobre a vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, 17 diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que mais te mudou não foi o dia que você comeu no melhor restaurante, ou que você esteve na sala de estar mais linda, ou no hotel mais confortável. O que te mudou foi o dia que mais te fez sofrer. Quem te moldou foram os dias ruins, foram os dias difíceis. O que te moldou foi a aflição.
você se tornou forte, resiliente e capaz de enfrentar as dificuldades da vida e entender aquilo que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa. Meu Deus, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Olha para o teu irmão e diga assim: não é na tua força, é na sua fraqueza. A força é do Senhor, irmãos. Eu estou terminando a minha palavra. Em Apocalipse 21, verso 4, Deus diz: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É promessa de Deus. Salmo 37, 3. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Faça o bem. Habita na terra e viva tranquilo. Confia no Senhor. Coloca esse texto para mim finalizar a minha palavra aqui. Salmo 37, 3. Salmo 37, 3. Confia no Senhor, faça o bem, desfrute da sua fidelidade, viva, entenda que Deus vai cumprir as promessas, entenda que você tem marcas, feridas, dores, de tudo isso que te trouxe até aqui, mas foram estas coisas que te trouxeram até aqui, e está chegando o tempo de você glorificar e exaltar a Deus por tudo que Ele te fez. Muita gente olha para as marcas do passado e diz: eu não ando por causa das marcas do passado, eu não vivo por causa das marcas do passado. Inverta isso e diz: eu vivo por causa das marcas do passado, eu supero por causa das marcas do passado. Os traumas que ficaram lá atrás me empurram para ir para frente, porque eu sei aonde Deus está me levando. Coloque-se de pé. Se você entendeu nesta noite que você é alvo da promessa de Deus, e talvez tenha alguma insegurança acerca disso, mas quer vencer essa situação, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Quero convidar todos os pastores para erguer as mãos aqui comigo. Nós vamos levantar um clamor para você. Talvez você tenha inseguranças com relação ao que você está vivendo. Talvez você está tendo dificuldade mesmo em lidar. Não é vergonha nenhuma. Então eu quero orar para que Deus te fortaleça nessa noite. Dê um passo de fé. Se eu for aí, alguém vai pensar que eu estou inseguro. Nada. Nós só vamos entender que você está querendo vencer mais rápido do que outros. Nós vamos orar por você. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Vamos cantar esse louvor, Deus de promessas? Vem até a frente. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Tem promessas na sua vida. Promessas ministeriais, promessas pessoais, promessas familiares, promessas no âmbito de conquistas materiais. Elas estão todas sobre você. Nós só vamos pedir a Deus para te dar segurança quanto a isso, para te dar firmeza contra isso. Vão destravar hoje em nome de Jesus, porque as promessas estão sobre você. Nós vamos estar clamando por você, vamos estar clamando pela sua vida. Você que veio à frente, comece a orar. Eu vou te dar um tempo enquanto a gente louva, para você colocar aquela promessa que você quer que se manifeste em sua vida, que venha à tona. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. Oh Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Vamos, pastores, orando, pondo as mãos sobre ele. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Só a igreja. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Ele vai cumprir. Mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Eu posso, Senhor. Se cumprir. Deus é aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus vai tocar na sua vida nesta noite, vai despertar as promessas. Tudo pode mudar, mas sua palavra possa empresar o que for, Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Jesus, nós queremos entrar nesse desafio com os teus filhos, de alcançarem e de se permitirem ver as promessas, apesar, meu Deus, das dificuldades, apesar, meu Deus, da demora, apesar da insegurança, que todas estas coisas sejam removidas agora, e os teus filhos se encham da promessa do Senhor. Que os seus filhos se encham, ó Deus, neste momento, de uma fé tão poderosa, que possa abrir os céus e manifestar as suas promessas sobre eles, mediante a unção, a oração que foi feita, como ministro do Senhor. Nós te clamamos, ó Pai, que as portas e janelas, comportas dos céus, e toda sorte de bênçãos repouse sobre eles, e que comece, ó Deus, o tempo da promessa para eles. A porta que está fechada, a obstrução que está resistente, que esta porta seja aberta agora, meu Deus. Que seja arrancado os marcos dessa porta, aleluias, para que as promessas passem, e toda essa obstrução que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Cada vida, cada coração, cada família, cada pessoa aqui agora representada, seja tocada pelo Senhor, seja despertada sobre ela cada uma das suas promessas, cada uma das suas mais enriquecedoras bênçãos. E ao retornar às suas casas, ó Deus, tenham elas a certeza, e comecem a gozar e a receber de tudo que o Senhor tem separado para as suas vidas. Que a unção e a graça do Senhor seja multiplicada sobre os teus filhos. Nós oramos e as abençoamos com toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém? Meu irmão, toma posse da promessa. Ninguém pode tirá-la da sua vida, e Deus vai fazer cumpri-la ainda mais. Amém? Aleluias. Deus te abençoe. Oh Deus, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Esteja seguro disso. Antes de você receber a bênção apostólica, eu gostaria que você virasse o seu irmão da direita e da esquerda e dissesse para ele, profetizasse, só fica seguro de que Deus vai fazer cumprir na sua vida cada promessa. E fala com ele assim, me conta depois. Eu recebo em nome de Jesus. Vou orar. Aleluia. Quem vai dar a bênção apostólica? Pode subir. A família do Tiago, cadê? Tiago, irmãos, hoje foi a última apresentação dele conosco. Ele vai estar indo embora. Ele ficou conosco 4 anos, né, Tiago? E agora chegou o tempo do retorno. Então vamos orar pela família do Tiago, para que Deus abençoe. Cadê o Gabriel? Gabriel aniversariou hoje. É hoje mesmo, Gabriel? Veio de flamenguista, que triste. Que Deus possa abençoá-los, possa guardá-los, levá-los na graça e na paz. E que tudo vá bem. E que seu ministério cresça e prospere em nome de Jesus. Amém? Erga as mãos aqui, igreja. Senhor, nós abençoamos os teus filhos que estiveram conosco esses 4 anos. Que o Senhor possa guardá-los agora na sua nova jornada, na sua nova proposta e chamada diante de Deus.
que as mais ricas bênçãos dos céus acompanhem e que o favor do Senhor seja sobre eles. Guarde-os, ó Deus, no próximo ministério que eles vão estar servindo, que sirvam bem e que realizem ali a grande e poderosa obra do Senhor. Assim nós oramos e os abençoamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém? Depois se você quiser dar um abraço, orar com ele ali fora, fique à vontade. Gabriel, valeu. Bom pescador. Igor, deixa eu ver. Bom de computador. Tiago, Deus abençoe. Neia, Deus te abençoe, querida. Isabela, chegou aqui uma menina, né? Está saindo uma adoradora formada, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Deus os guarde. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Antes de dar a bênção apostólica, nós queremos avisar, né, que a partir da semana que vem, nós teremos 2 cultos, como já foi avisado, umas 17h30 e outras 19h, escola bíblica dominical pela manhã. E pastor deu um outro aviso, a oração de manhã. Nós estamos orando às 6 horas da manhã, de 6 às 6h30, de segunda a sexta-feira. Então, que os irmãos, né, possam vir, possam participar, possam cultuar o Senhor, né, nesses cultos. Nós temos culto às quintas-feiras, temos às 17h30, na sexta, aos sábados, e tudo para a honra e glória do Senhor. Agora nós vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa e que o Senhor proteja e guarde cada um de nós. Pai querido, que o teu grande amor, que a comunhão do teu Santo Espírito que habita em cada um de nós e a graça de Jesus, né, que é o favor imerecido sobre as nossas vidas, seja sobre todos nós, e a igreja diga amém. Vamos na paz, Deus abençoe a todos.